Fala pessoal, vou falar para vocês agora de uma maneira mais dinâmica, né, sobre a Earn to Trade. A Earn to Trade é uma mesa proprietária e eu tenho um capital nela aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês já já, que eu tenho aqui uma conta de US$ 50.000, tá aqui com 49.573, fiz aqui alguns testes, tá? Como eu tenho mais familiaridade com o Profit, com o Trade e com o MetaTrader, eu confesso que foi um pouco difícil para eu pegar aqui como operar pelo TradingView. No começo ali, né, eu fui colocar uma ordem a mercado, depois não sabia como arrastar. Bom, essas coisas acontecem. E vou falar sobre o plano aqui, tá? São duas opções que a gente tem aqui. Esse Trader Carry Part, meu inglês, me perdoe pelo meu inglês, não é bom. Mas pelo que eu vejo é o seguinte, esse é o melhor plano, porque ele é um plano que você consegue, né, escalar ali o seu capital. Às vezes você pega um capital mais baixo e você consegue operar um capital mais baixo de acordo com o seu desempenho. Então eu achei bem interessante esse tipo de plano. Além dele, nós temos esse Gaulet Mini aqui, que é um outro tipo de plano, né? Que é o padrão, né? Você compra ali, você tem aquele capital para operar e é tudo, tá? Então, esse Gaulet Mini ali, você tem é, capital de 50 mil, 100 mil, né? 150 a 200, né? Cada um tem sua métrica, mas basicamente as regras são a mesma. O que vai mudar ali é a sua meta de lucro, o seu drawdown, né? Geralmente o seu limite de perda, que é o que mais vai impactar para você, tá? E a quantidade de contratos. Vamos calcular aqui, eu vou olhar nisso aqui que é mais padrão, US$ 50.000. A gente tem que manter a consistência aqui, né? De 30%. Como que seria isso? Se você tem uma meta de lucro de US$ 3.000, pelo menos foi isso que eu entendi. Você só pode chegar a 30% daqui, ó. Ou seja, vai dar cerca de US$ 900. Eu sou péssimo em matemática, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 30% vezes 3K. É isso, US$ 900. Então, no dia operacional, você não pode passar de US$ 900, tá? Você pode ter até 5 contas no seu nome, também achei interessante, tá? Você consegue operar por 3 plataformas ali, que pelo que eu vi, e são boas as plataformas, mas eu prefiro operar pelo TradingView, eu achei mais fácil do que operar pelas outras. Aqui eu achei bem tranquilo. Aqui tem os horários que opera até as 15h50, ok. Tem suas limitações, mas eu gostei bastante da conta de 50K que eu peguei, achei bem prático, né? E vou mostrar aqui para vocês mais sobre a conta que eu peguei, tá bom? Então aqui você tem de US$ 25.000, US$ 50.000 e US$ 100.000, pessoal. Eu sempre operei capital próprio e operar mesa proprietária é uma coisa que eu tenho gostado, tá? Eu confesso que eu, por poucas vezes, tive a oportunidade de pegar mesa proprietária por achar, basicamente, algum problema em relação às regras, tá? Mas eu tenho observado que algumas mesas têm, sim, sido muito práticas e objetivas nas regras e isso tem facilitado bastante. Então, tenho acompanhado bastante conteúdo sobre e a Anti-Trade eu vi que já tem uma credibilidade aí no mercado, já é uma mesa mais antiga também, então eu gostei bastante dela por isso. Então aqui, você tem um capital de US$ 25.000, meta de lucro para ser aprovado aqui, pessoal, 1.750, não é muito, tá? Drawdown, isso aqui, tá? Você perde a conta, né? Chegar nesse momento aqui, de US$ 1.500. Limite de perda diária, US$ 550. Essa escala de progressão aqui, você tem que ficar bem atento a isso, tá? Porque isso vai variando de acordo com o seu saldo, tá? Então tomou prejuízo ou fez lucro, isso aqui vai modificar. Então, tá vendo? Ó? Mantenha-se dentro do limite de contratos permitidos para o seu saldo e nível de lucros atuais. Como eu utilizo o setup 9.1, pessoal, eu sempre opero com o mínimo ali. Então eu opero geralmente com um contratinho, um micro contrato. Manter a consistência, tá? Então é aquilo que eu falei. Então aqui de 1.750, o valor vai dar diferente, né? Então vai ver aqui 30% de 1.750, né? Então 30% vezes 1.750 dá US$ 525. Então a sua meta de lucro ela tem que ser abaixo de US$ 525 ou estourando US$ 525. Por quê? Porque quando você ultrapassa, o valor para você fazer, né? O valor para você fazer isso aqui, ele muda, tá? Então é bom você ficar sempre abaixo. Limite de perda diária 550 até 3 contratos, tá? Então, na avaliação, você tem que cumprir essas regras, tá? Você tem que cumprir essas regras. Porém, quando você passa, tá vendo que você já não tem mais que manter a consistência, tá bom? Esses 30% que você deveria fazer, ele já não tem mais. Então, isso muda bastante quando você é aprovado. E eu gostei bastante disso. Bom, na de US$ 50.000, as regras são mesmo que muda a quantidade de contratos, você tem que fazer um pouco mais. Tem aqui o drawdown de US$ 2.000, limite de perda diária 1.100 e pronto, tá? Máximo de contas simultâneas. Eu gosto disso aqui, pessoal, porque essa de 50 fez muito sentido para mim. Pô, você tem uma margem um pouco melhor ali, de repente você pega um dia de volume, você tem um limite de perda diária grande, então eu geralmente o que eu faço? Eu fatio as operações, né? Eu tenho 1.100 ali, eu arredondo para 1.000 e fatio basicamente 4 operações de 250, tá? Para quê? Para pegar um lucro muito grande. Então eu tenho basicamente 2 dias de operação, se eu for tomar 4 stops, que é uma coisa realmente bem difícil. Tomei dois stops ali, já começo a observar o mercado de uma forma diferente. Mas eu tenho até 4 stops por dia.
tá? Então, pessoal, nas contas, tá, da Earn to Trade, eu gostei bastante das regras, ficaram bem claras para mim e não muda muita coisa, tá? Vamos para o TradingView. Pessoal, como é que eu faço aqui? Eu geralmente opero gráfico de 15 minutos ou 30 minutos, tá? Você vê que eu tô logado aqui ó, na Tradeovate, tá? Tradeovate, e eu já loguei no TradingView através da minha Tradeovate. Olha como é que esse setup 9.1, tá? Que é um setup muito divulgado no Brasil pelo Palex, né, que é o setup do Larry Williams ali. Olha, esse indicador ele é fantástico, tá? Eu peguei um indicador qualquer ali, mas acho que foi o primeiro indicador que eu peguei, tá? E quer ver? O indicador que eu peguei foi esse daqui, ó. Setup 9.1, é isso. Eu acho que eu peguei esse daqui, tá? Acho que foi esse. Como é que funciona ele, né? O candle fechou acima da média de 9 exponencial. Simplesmente eu coloco a entrada aqui na máxima desse candle e a mínima e meu stop loss fica abaixo dele. Então o stop loss é curtíssimo para um take muito grande. E olha o tamanho do take que deu. Isso aqui foi ontem, tá? Foi ontem. Hoje é dia 5, isso aqui foi dia 4, tá? Dia 4/8/2026. E foi pegando, olha isso, pessoal, olha isso. Até aqui, tá? Aqui foi no dia que eu operei, tá? Eu operei aqui numa outra plataforma, aqui com 0,20, tá? Operando lá no NDX, deu 3.500 e poucos dólares, tá? Essa pernada toda aqui desse movimento. Eu tô aqui no gráfico de 15 minutos. Se você filtra por 30 minutos, a sua entrada demora um pouco mais, mas ela fica também mais assertiva, tá vendo? Que esse indicador ele já pintou o candle aqui, apareceu o buy 9.1, você comprou e vai surfar o movimento todo, tá? Onde que eu saio? Eu saio aqui, ó. Eu saio aqui, tá bom? Bom, se eu for catalogar nessa estratégia em outros dias, por exemplo, olha aqui, venda, tá vendo? Deu venda aqui. Quando você já entende um pouco mais do mercado, pô, você já leva um outro contexto, né? Já leva um outro contexto. A gente sabe que abertura de mercado, a gente teve aqui, pô, uma região que era uma resistência, virou um suporte e tal, então podia fazer ele meio que, ó, tá vendo aqui? Se a gente for levar em consideração esse pavio aqui em outro tempo gráfico, a gente vê que foi uma zona negociável. Então, temos aqui uma região de resistência. E ativou o setup 9.1. Olha aqui. O que aconteceu? Venda, venda. Mas aqui saiu e ativou de novo, né? Venda, venda. Foi só uma confirmação. Fechou aqui acima. Aí o indicador deu compra. Porém, pessoal, você já sabe que já perdeu essa região e tende a cair um pouco mais. Quando a média curva muito, aí é excelente, tá? Aqui, o seu stop fica um pouco maior, porque aqui embaixo, né? Ó, olha esse pavio aqui. Não vou chamar de uma uma barra elefante, né? Mas é basicamente uma barra elefante, 30 minutos. É um marobozu ali, né? Olha, marobozu não, tem um paviozão. Mas olha aqui. Rompeu, né? Rompeu. Você comprou aqui. Aonde que você sai esse trade? Aqui, quando fechar abaixo de novo. Esse indicador ele vai pintando no gráfico e vai se tornando muito fácil. Para quem não sabe operar direito, né, que tem um pouco mais de dificuldade, está começando, eu acho que esse setup ele é o mais fácil e mais prático para você operar. Olha esse dia de negociação, pessoal. Olha que incrível, tá? Que incrível. Ó, outro dia de muita volatilidade, tá? Muita volatilidade. Olha isso. Entradinha aqui, ele pintou aqui, ó. Entrou. Ele até veio dar um respiro aqui, mas a compra é geralmente aqui em cima, ou seja, pegaria nessa vela aqui. E pronto. E aí vai surfando esse movimento todo, até sair aqui. É um trade de paciência, tá? É um trade de paciência. Muitas vezes você vai querer dar uma de mão de alface, fechar na mão. Mas toda a entrada que ele pinta aqui é uma entrada, eu posso entrar? Não, né, pessoal? Não, né? Porque se fosse assim, todo mundo ficaria rico, né? Mas você precisa filtrar bem, porque nem toda entrada aqui, o gatilho ele vai existir, mas nem toda entrada é válida. Né? Por exemplo, aqui você tem uma lateralização, o mercado está andando um pouco de lado ali, você sabe que há muitos ruídos. Mas está no 30 minutos. Quanto maior o tempo gráfico, eu acredito que seja mais assertiva a estratégia. Mas você pode jogar no 15 minutos, você vai ver outra coisa, né? No 15 minutos você vai ver outra coisa. Ó, olha isso. Rompeu aqui, compra. Ó, e vai segurando o trade. Aonde que sai? Sai aqui. Então, Nasdaq, quem opera Nasdaq, o Nasdaq, é realmente muito bom em pegar esse movimento, porque ele é muito direcional. Acredito que o índice japonês também seja assim, tá? Acredito que o índice japonês tenha essa mesma praticidade. Ó, comprou aqui, pessoal. Aonde que eu saio desse trade? Sai aqui, tá? Fique atento também às regras para que você não extrapole, né? Porque deu 3 mil dólares. Não, quando você tiver na conta live, né? Você já aprovou? Quando você estiver aqui, você pode operar bem e pegar bastante aquilo, tá? Agora, mas eu. Por exemplo, aqui, ó, se você fizer 3 mil dólares, a divisão de lucro abaixo de 3 mil, 50%. Acima de 3 mil, 80%. Então, a intenção sua é pegar um dos maiores movimentos, né? Aqui não, você tem que fazer, né, numa conta de 25 mil dólares, 525, é o máximo que você pode fazer para que você não mude a sua meta de lucro. Aqui, no máximo, 950 no dia. E aqui na de 100k, eu vou até colocar aqui, né, de 100k, que é 6 mil dólares. 1.800, é o dobro, né, óbvio.
1.800 dólares você tem que fazer no dia. Não pode passar, pessoal, porque senão muda sua meta de lucro para avançar, tá bom? Bom, a Ant2Trade, no meu ponto de vista, é uma mesa proprietária que já está no mercado há muito tempo, é uma mesa confiável e eu acho que vale a pena você estar pegando uma mesa proprietária, assim, principalmente quando você não quer colocar o seu capital em risco. Bom, tem aqui um desconto, né? Tem aqui um desconto, você pode usar o código. E eu vou deixar aí no comentário fixado também o meu link, tá? Com desconto também na Ant2Trade. E lá também tem a comunidade no Telegram, que tem sala de sinais e tem bastante coisa, né? Instagram e outras parcerias que eu tenho relacionadas à minha empresa, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido bastante informativo e queira comprar o teste de uma mesa proprietária, saiba olhar bem os riscos e para gerenciar direitinho, tá? Então, é isso. Valeu.